Além dos últimos vídeos no qual a gente personalizou o nosso template de controle financeiro, né, o que eu compartilhei com vocês no início desse ano, eu também já compartilhei com vocês aqui no canal alguns vídeos para construção de um template de controle financeiro para iniciantes, com uma proposta bastante básica, simples, né, para que todo mundo possa implementar. E esses vídeos já têm um tempinho. Então, nesse vídeo a gente vai construir aqui passo a passo um template de controle financeiro com uma nova proposta, diferente das que eu já trouxe para vocês, agora com base na gestão de contas bancárias, né, onde a gente vai fazer aqui, ó, esse acompanhamento do saldo de cada conta, com base nos registros, né, de ganhos e gastos, que vocês vão poder aí construir junto comigo. E para quem não quiser construir, né, eu vou deixar o link aqui na descrição da minha versão finalizada, né, toda personalizada também. Então, bora lá. Começando aqui de uma página em branco, né? A gente pode dar um título aqui, pode ser controle financeiro também. E aí eu gosto de dar um espaço antes de iniciar e também de configurar aqui a página. Então eu diminuo o tamanho do texto, aumento a largura, vou colocar um ícone aqui, né? A gente vai construir esse template com base em 3 databases, porque aqui a gente quer construir um sistema de gestão de contas bancárias, né? A gente precisa ter também o espaço para o registro dos nossos ganhos e também para o registro dos nossos gastos. Então vão ser essas 3 databases que a gente vai construir aqui e vamos relacioná-las também. Então a primeira delas eu vou nomear aqui como contas, né, que eu vou deixar com esse título para diferenciar das que eu já tenho aqui, tá? E aí eu vou clicar aqui em duplicar para mostrar para vocês essa nova funcionalidade, né? Antes a gente simplesmente clicava em duplicar e a database era duplicada, né, do jeito que estava. Agora a gente tem a opção de duplicar com ou sem os dados. Então, se eu duplicar sem os dados, ela vai vir sem nenhuma página aqui, ó, para que eu possa, né, criar. Então, ganhos. E a database de gastos, ela vai ser bem parecida com a de ganhos, então eu vou duplicar só depois que eu configurá-la. Então aqui eu vou registrar as nossas contas e a partir disso é interessante a gente registrar o nosso saldo inicial, né, para que a partir do uso do template, né, o valor do saldo atual de fato vá sendo atualizado. Então eu vou deixar dessa forma e depois eu volto aqui na database de contas para a gente configurá-la. Vou dar um espacinho aqui. Na database de ganhos, eu vou registrar aqui alguns ganhos. E aí é interessante a gente registrar o valor, né, desse ganho. E você já seleciona a moeda desejada, né? Além do valor, a data. E a gente pode definir também uma categorização para as fontes de receita, que é opcional, né, nessa organização de ganhos, né? Mas pode ser interessante aí a gente ter. Então, por exemplo, aqui salário, renda extra, cashback. E agora sim eu vou duplicá-la para criar a nossa database de gastos. Então, ó, vou duplicar com dados, que aí basta que eu renomeie essa descrição. Renomear também a database. E aqui eu vou alterar para novo gasto. E replico aqui embaixo. Então, no lugar de fonte de receita, a gente vai ter categoria mesmo, que vai ser a categoria de gasto. E aí aparece essa mensagem porque eu já configurei aquelas opções, né, ó. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, algumas categorias de gasto. Vou registrar agora alguns valores e datas aqui, né, algumas informações para a gente ter, né, um conteúdo para visualizar. Pronto. Então, para que a gente possa observar, né, o saldo da nossa conta sendo alterado de acordo com os ganhos e gastos que a gente vai registrando, a gente precisa criar uma relação, né, com cada uma das databases. Então, primeiro eu vou criar uma relação com a database de ganhos. Vou estabelecer aqui que ela seja, né, nos 2 sentidos, para que eu possa fazer edições, né, criar páginas nos 2 sentidos, e aí vou adicionar a relação. Vou só agora renomear aqui, ó, para a propriedade já ficar organizada, e vou atualizar. Então, o que acontece? Quando eu tenho um novo ganho, eu vou sinalizar para qual conta esse ganho foi enviado, né? Então, por exemplo, aqui esse ganho foi na conta A, esse ganho na conta C e esse na conta B. E aqui a gente vai ter alguns saldos, por exemplo, essa daqui está zerada. Prontinho. Então a gente tem aqui, né, o relatório de ganhos. Mas o que é interessante para a gente é o valor desses ganhos, né? Então, para isso, a gente vai utilizar uma propriedade do tipo rollup, porque a partir dessa relação com a database de ganhos, a gente vai extrair a informação valor.
né? Então, aqui vão ser os ganhos totais ou total de ganhos, né? E a gente seleciona a relação com ganho e a propriedade valor para que a gente possa solicitar a soma e pronto. Então, com isso, a gente vai tendo aqui um somatório de todos os ganhos, né, relacionados a cada uma das contas. Mas a gente também precisa, né, registrar os gastos para que depois a gente consiga configurar uma fórmula para ter o saldo atual, né? Fazer aí, nesse cálculo de balanço, a adição desses ganhos e a subtração dos gastos. Então, vamos lá configurar agora a relação com a database de gastos. Então, criar aqui uma propriedade do tipo relação, selecionar a database de gastos, da mesma forma aqui e vou renomear. Posso fazer antes ou depois de adicionar a relação. Pronto, está estabelecida. Então, da mesma forma, a gente vai relacionar aqui de onde, né, esse dinheiro saiu, de qual conta ele saiu. E aqui a gente vai agora extrair os valores, né, desses gastos. Então, propriedade do tipo rollup, gastos totais, selecionar a relation com a database de gastos, aqui selecionar a propriedade valor e solicitar a soma. Então, agora a gente tem a soma dos ganhos e a soma dos gastos de cada uma das contas relacionadas. Então, antes da gente configurar aqui o balanço, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir o vídeo se vocês estão gostando, se gostam desse tipo de conteúdo, se estão aprendendo algo, né? E se inscrevam para que a gente possa aí aprender muito mais, né, sobre o Notion juntos, tá? Então, agora a gente vai criar uma propriedade do tipo fórmula para fazer justamente a adição dos ganhos e a subtração dos gastos e obter, né, esse saldo atual. Então, propriedade tipo fórmula, saldo atual, e agora a gente vai configurá-la. E aqui é bastante simples, né? Além desse somatório dos ganhos e a subtração dos gastos, a gente precisa considerar o saldo inicial, né? Então, vou selecionar aqui a propriedade do saldo inicial, que vai estar sendo somada, né, aos ganhos. Então, você seleciona aqui a propriedade ganhos totais e subtrai, né, os gastos totais. Só isso. E aí a gente identifica aqui, ó, o formato real. E aí percebam, ó, que nessa conta aqui não tem saldo suficiente, então vocês já vão saber aí exatamente o que é que vai aparecer para vocês aí, né, caso retirem mais dinheiro do que tinha disponível na conta. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar R$10 de saldo inicial e aí a gente tem esse saldo atual positivo. Então tá aqui, ó, tá pronto. A gente pode registrar ganhos, registrar gastos, né? E observar esse saldo atual aqui sendo atualizado automaticamente. Mas agora a gente vai personalizá-lo, né? Para que ele fique mais atrativo aqui, intuitivo também, tanto para registrar, né? Quanto também para observar o que está acontecendo aqui, né? Então, vamos começar aqui pela database de contas, né? Eu vou querer editar essa visualização para que ela seja do tipo galeria. Vou ocultar o conteúdo, o título também. O tamanho do cartão pode ser pequeno, mas aí vocês vejam como preferem. E aí eu vou determinar aqui que a propriedade saldo atual fique visível, porque aí a gente bate o olho na informação que interessa para a gente, que é realmente quanto a gente tem nessa conta. E aí basicamente ficaria dessa forma. Eu vou agora configurar os ícones, né? Então eu vou aqui criar um modelo para que toda conta que eu crie já fique com esse ícone também aqui configurado. Então, modelo nova conta, vou criar aqui o ícone desse tipo aqui, ó, que me lembra, né, um banco, algo assim. E eu vou reorganizar aqui, ó, essas propriedades. Os ganhos e gastos eu vou deixar aqui, ó, no final, que são os registros das páginas, né, não necessariamente os valores. E pronto, posso deixar aqui dessa forma, vou só também ajustar o tamanho do texto, a largura. E posso também remover aqui essa seção de comentários, ó, clicando aqui em personalizar a página e desativando as discussões. Então, esse é o modelo, vou definir como padrão. Então, toda nova página já vai vir com esse ícone, né? E aqui basta que eu clique aqui embaixo para que ele seja alterado. E eu posso também identificar cada ícone com uma cor diferente, para a gente ter um color code interessante. Então, eu vou deixar o mesmo ícone, mas vou mudar a cor. E pronto, vou só renomear aqui. E aí eu posso deixar aqui contas. E vou colocar o mesmo ícone. Então, a database de contas está configurada, né? Espero que vocês concordem comigo que assim ficou bem melhor, né, do que a visualização assim em tabela.
Então aqui na database de ganhos e gastos a gente vai configurar de forma parecida, né? Percebam como já fica interessante aqui, ó, a nossa propriedade conta, né, personalizada. Então vou inicialmente alterar aqui, né, os ícones, criando um modelo de um novo ganho, que geralmente eu uso uma setinha para cima, né, para identificar aí uma nova receita. Então eu posso definir aqui essa ordem, também personalizar a página desse jeitinho aqui. Agora eu vou definir como padrão para que toda nova página já tenha essa configuração, né, já apareça com esse ícone, e vou deixar todas as páginas que eu já criei nesse modelo. Agora editar a visualização para que ela seja do tipo lista. Vocês vão ver como fica interessante. E aí aqui em propriedades a gente vai visualizar todas elas. E eu vou deixar organizada para que a gente consiga ver tudo direitinho, né, e alinhado o máximo possível. Então, vou deixar assim nessa ordem, mas aí vocês configuram como quiserem. Então, a gente tem aqui a nossa database de ganhos configurada também com o mesmo ícone, né? Fica bem interessante assim também. E aqui a database de gastos da mesma forma, né? Vou criar o modelo de novo gasto, vou colocar um ícone, agora com a setinha para baixo. Vou configurar aqui a página e vou ajustar aqui as propriedades. Prontinho. Defini como padrão. E agora aplicar o modelo aqui às minhas páginas. Só estou fazendo isso porque as páginas já foram criadas, né, antes de criar o modelo. A partir de agora, quando eu criar, ó, ela já vai vir nesse modelo direitinho. Então, editar a visualização do tipo lista também, ocultar o título, deixar aqui visível todas as propriedades e ordená-las. Prontinho, agora a gente tem aqui a nossa database de gastos configurada. E pronto, né? A partir daqui vocês podem alterar as visualizações, criar filtros, né? Ordenar aqui, ó. Eu acho interessante ordenar para a gente ver, né, os registros mais recentes em cima. A gente pode fazer isso nas duas databases. A gente pode definir também quantas páginas a gente quer ver aqui. Então, por exemplo, receita, pode ser que não tenha tanto registro num mês, então eu coloco para ver só de 10 em 10, né? E aqui em gastos eu vou deixar para ver 25. E aí quando passar desse limite vai aparecer um botãozinho aqui ver mais e a gente consegue ver tudo direitinho. Então, essa página inicial ela já vai ser um resumo, né, dos registros mais recentes, mas também já vai servir como um histórico, né? Então a gente vai conseguir ver todos os registros aqui. Então pode criar filtros, né, com relação a prazos, para ver só os registros da semana, ver só os registros do mês, filtrar com relação à fonte de receita ou à categoria, para que vocês possam analisar essas movimentações, né, específicas. Então, ó, ele está prontinho aqui. E aí espero muito que vocês tenham gostado dessa estrutura e que possam aí também aprimorá-la, né, e deixar do jeitinho que vocês desejarem. Por exemplo, na versão que eu deixei pronta para compartilhar com vocês, né, para quem não quiser construir, eu deixei aqui, por exemplo, ó, botões de automação para fazer um registro rápido, né, principalmente aí utilizando dispositivos móveis, e as páginas das contas também personalizadas aqui. E se quiserem conhecer mais possibilidades de personalização desse template, dá uma olhada nos vídeos no canal, que eu trago dicas, mostro como eu personalizo meus templates, né? Nos últimos vídeos mostrei principalmente personalizando meu template de controle financeiro, então tem bastante conteúdo, né? E vocês também podem comentar as dúvidas de vocês aqui embaixo. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, né? Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal e de assistir esse vídeo aqui.